A McLaren se encontra em uma situação bastante estimulante, na qual foi acusada de utilizar uma técnica muito incomum, mas extremamente inteligente, para resfriar seus pneus ao longo de toda a temporada. Eles têm sido mestres em preservar seus compostos, mas agora parece que o modelo MCL 39 será colocado sob os holofotes por causa de seu sistema de freios. Será que a Federação Internacional de Automobilismo encontrará algo suspeito? E se as preocupações iniciais sobre o uso de materiais com mudança de fase forem confirmadas, os regulamentos esportivos mudarão apenas por causa dessa inovação? Não é segredo que a McLaren tem sido bastante dominante quando se trata de manter seus pneus em temperaturas mais baixas. Muitos pilotos falharam em alcançar esse equilíbrio, apesar de todo o esforço investido pelos engenheiros nos bastidores. No entanto, graças às imagens da câmera térmica de Christian Horner, foi comprovado que os pneus da McLaren estavam muito mais frios em comparação com os das outras equipes, algo visível na forma de pontos frios. A acusação inicial era de que o modelo MCL 39 usava água nos pneus para resfriá-los, mas quando a Pirelli entrou na discussão, ficou claro que essa teoria não se sustentaria por muito tempo, já que a empresa italiana negou veementemente qualquer possibilidade de bombeamento de água para as válvulas dos pneus. Mesmo assim, os pontos frios estavam lá, e o desempenho dos carros da McLaren era bastante evidente. O fato de Zac Brown ter feito piada e colocado adesivos de água de pneu em sua garrafa de água em Miami mostra que ele não estava preocupado com as acusações feitas por Horner. Isso sugeria uma coisa: ele sabia que o que sua equipe estava fazendo era legal. Agora, surgiu uma nova teoria envolvendo o uso de materiais com mudança de fase, conhecidos como PCMs, para manter os pneus o mais frio possível. Isso não é novidade no esporte. Um ex-engenheiro da Fórmula 1 que trabalhou na McLaren, Martin Buchan, escreveu uma tese de doutorado sobre esse assunto enquanto estava na equipe de Woking há 8 anos. Mas como funcionam os PCMs? É fácil de entender. São materiais capazes de absorver uma grande quantidade de calor e liberá-lo ao fazer a transição de um estado físico para outro, por exemplo, de líquido para sólido. Durante esse processo, os PCMs permanecem em uma temperatura constante e, devido à sua capacidade de oferecer regulação térmica passiva e eficiente, fica claro o motivo de seu uso potencial na Fórmula 1. Ao absorverem o calor dos freios, os PCMs garantem que o calor gerado durante as frenagens não atinja os pneus. Para entender como a frenagem afeta a temperatura dos pneus, é necessário conhecer o processo geral. Quando o piloto aplica muita pressão no pedal do freio, os freios geram temperaturas que podem ultrapassar 1000 graus Celsius. Esse calor é transferido para o conjunto da roda, depois para o aro e, por fim, para o pneu. É justamente esse calor que mais danifica os pneus em termos de superaquecimento, além das curvas de alta velocidade e das forças laterais aplicadas. No entanto, os PCMs funcionam de forma interessante ao absorverem o calor gerado pela frenagem, impedindo que ele afete o desempenho dos pneus, o que significa que apenas uma quantidade limitada desse calor atinge os compostos. Isso sugere que a McLaren pode ter encontrado uma maneira muito engenhosa de manter seus pneus frios, independentemente do tipo de composto utilizado. Mas tudo isso é legal? Até agora, tudo está sob jurisdição da Federação Internacional de Automobilismo, pois não envolve partes móveis ou eletrônicas do carro. No entanto, isso não significa que seja totalmente permitido, pois sabemos o que aconteceu com as asas traseiras e dianteiras dos carros de Fórmula 1 após o Grande Prêmio de Baku do ano de 2024, quando foi revelada a flexibilidade da asa traseira do modelo MCL 38. Até aquela corrida, a asa traseira havia passado por todos os testes, mas ao se observar a deflexão e o pequeno canal de redução de arrasto, a federação precisou intervir e alterar o regulamento esportivo, o que também pode acontecer neste caso relacionado aos freios. Claramente, o modelo MCL 39
está sob muita atenção devido ao desempenho impecável demonstrado em pista, já que a McLaren parece ser a única equipe a dominar dessa forma, sem obstáculos em sua trajetória de desenvolvimento. O mesmo pode ser dito sobre sua asa dianteira, enquanto a maior parte do grid deposita suas esperanças nas novas regulamentações que serão aplicadas em Barcelona, na tentativa de frear a dominação da equipe inglesa. Se isso será suficiente ou não, só o tempo dirá. Mas, neste momento, há uma pergunta muito importante a ser respondida. Tudo isso é legal? Como mencionado anteriormente neste vídeo, com os regulamentos atuais da Federação Internacional de Automobilismo, tudo parece estar dentro da legalidade. E as demais equipes apenas lamentam não terem pensado nesse princípio antes. No entanto, devido ao caráter competitivo do esporte, é muito provável que o órgão regulador intervenha, alterando o regulamento e, consequentemente, forçando a McLaren a abandonar essa estratégia. Isso porque vimos que tanto Oscar Piastri quanto Lando Norris começaram a se sentir muito mais confortáveis com o desempenho do carro. Ainda assim, surge outra questão interessante. Isso está limitando a inovação no esporte? É bastante controverso que a McLaren tenha encontrado uma forma de resfriar seus pneus utilizando os chamados PCMs. Mas será que isso realmente é uma brecha no regulamento? Só por ninguém ter pensado nisso antes, não significa automaticamente que a McLaren esteja agindo de forma ilegal, já que dessa vez não se trata de flexibilidade nas asas, dianteira ou traseira, mas sim do talento brilhante de Rob Marshall. Não podemos esquecer que esse homem teve um papel de destaque na Red Bull como projetista-chefe e foi um dos primeiros a deixar a equipe no ano de 2023, quando se juntou à McLaren. Por isso, é fácil perceber que a reestruturação da equipe funcionou muito bem e talvez ele tenha transferido algumas ideias da equipe austríaca que antes não poderia implementar devido à hierarquia interna existente. De toda forma, a opinião pública sempre estará dividida quanto à legalidade dessa inovação, pois, enquanto falamos, a situação provavelmente vai gerar ainda mais acusações. E se Horner souber que a federação pode penalizar esse tipo de conduta, pode ter certeza de que ele irá formalizar uma queixa oficial. Até agora, ele estava em dúvida sobre qual caminho seguir com esse protesto. E isso poderia acabar virando um buraco sem fim, no qual gastaria muito dinheiro sem retorno garantido. Mas agora a narrativa mudou bastante, e cabe à federação provar ao mundo da Fórmula 1 que está presente para unir competitividade e inovação em um só lugar. Andrea Stella acredita que a Red Bull é muito habilidosa em usar essas situações a seu favor e, quando eram a equipe dominante no passado, também não seguiam tudo à risca. Desenvolvendo esse raciocínio, o chefe de equipe da McLaren mandou um recado para a Red Bull, dizendo que eles não deveriam se fazer de vítimas, pois são facilmente o segundo carro mais rápido, com uma margem muito pequena. Acrescentou ainda que a Red Bull é muito boa em construir carros velozes, excepcionalmente boa em pilotá-los e extremamente competente em criar uma narrativa a seu favor. Eles aproveitam todas as oportunidades possíveis para se manterem competitivos, às vezes até criando a narrativa de que estão fazendo milagres e que os outros deveriam vencer todos os treinos, classificações e corridas. Mas essa é a narrativa criada por alguns de nossos concorrentes, que lemos de vez em quando, mas depois viramos a página e focamos em nós mesmos. Portanto, sim, parabéns à Red Bull, até mesmo pela forma como gerenciam suas oportunidades fora da parte técnica. Em suma, é muito provável que vejamos uma mudança na abordagem da Federação Internacional de Automobilismo e, de acordo com Horner, situações como essa vão gerar muitas conversas no mundo da Fórmula 1. Cabe aos rivais identificarem e cobrirem qualquer possível brecha. Assim como outras equipes fizeram com a Red Bull, quando ela iniciou uma era de dominação nos anos de 2022 e 2023. Falando sobre o gerenciamento de pneus da McLaren e a natureza de suas ações, Horner declarou: "Veja, na Fórmula 1 sempre vão surgir questionamentos.
A McLaren fez exatamente o mesmo sobre a suspensão dianteira do nosso carro no ano passado. Então, é inevitável que, ao estar na frente, como temos estado há alguns anos, você acabe sendo mais examinado. Isso faz parte da Fórmula 1 e, em muitos aspectos, a própria federação se beneficia do trabalho das equipes, pois seus recursos são muito maiores e há constantemente uma análise entre os concorrentes em todas as equipes. Isso é apenas parte da Fórmula 1. Mas é importante entender que a McLaren é o carro de maior destaque e tem a mesma vantagem que nós tínhamos há alguns anos. Eles estão fazendo um trabalho muito bom em controlar as temperaturas, especialmente nos compostos médios em Miami, onde provavelmente foram os mais competitivos. Portanto, teremos que ser pacientes para ver como a Federação Internacional de Automobilismo vai lidar com esse novo problema relacionado aos freios da McLaren. Mas, no geral, é interessante que a inovação no esporte continue acontecendo. E estamos aqui para acompanhar tudo. Com tudo isso em mente, o que você acha do uso dos materiais com mudança de fase pela McLaren? E se for comprovado que isso é verdade, você acredita que a federação tomará alguma atitude contra isso? Deixe sua opinião nos comentários aqui embaixo. E, depois disso, não se esqueça de clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela.